Ele está preso ainda. Olha aí, Franci. Mesmo com patrimônio avaliado em 320 milhões de reais, Daniel Alves vai passar mais um dia na cadeia. Saiba o motivo. Por que, Socorro? Olha, não só mais um dia, ele vai passar mais um final de semana, Amadeu, porque agora a situação só pode ser resolvida na segunda-feira. Agora, que ironia, jogador que tem tanta grana e não consegue US$ 1 milhão, 5 milhões e meio de reais para pagar essa fiança. Por quê, Amadeu? Porque a grana que ele tem no Brasil está bloqueada por causa de uma disputa judicial que ele tem com a ex-mulher por falta de pagamento de pensão alimentícia. O dinheiro que ele tem na Espanha foi bloqueado quando ele foi acusado de estupro. Então, a advogada diz que ele tem apenas 50 mil euros em uma conta e que a outra conta está até com saldo negativo. Inclusive, esses 50 mil euros foi o valor que a defesa propôs como fiança quando apresentou o pedido de liberdade provisória. A proposta foi de 50 mil euros, a justiça veio aí com 1 milhão de euros. Então, é por isso que o Daniel não conseguiu ainda grana. O pai do Neymar, que ele estava contando, também já veio a público dizer que dessa vez não vai ajudar o jogador brasileiro. E ele continua aí, Amadeu, também tem uma disputa com o fisco, com o Leão da Espanha, que pode ser que o fisco devolva para o jogador brasileiro, para o Daniel Alves, 1 milhão e 200 mil euros. Então, seria exatamente a grana que ele precisa para sair. Porque se ele tivesse o dinheiro, ele já estava em liberdade desde a última quarta-feira. Hoje, a Justiça da Espanha chegou até a prorrogar o prazo para o Daniel pagar. O prazo era de até as 2 horas da tarde, horário de Madrid, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Deram 1 hora a mais para o Daniel, esperaram até as 3 da tarde. Ninguém briga com a mulher não, Socorro. Você termina porque não está dando mais, mas ninguém briga. Isso é uma regra que tem de mercado que existe. Meu Deus! Deixa eu lhe Meu dizer. Deus! Olha, o que ela pleiteou lá era pouco. Não chegava a 1/10 desse valor, o valor atrasado. Aí tinha a participação dela na apuração de aquesto, que é os bens pertencentes comumente ao casal. Se ele tivesse feito um acordo, ele estava ali no mínimo aí, vamos botar por baixo, com 100 milhões na conta. E livre, né? Mas aí é o diabo da ambição, é o ânimo que a pessoa tem. O cara sempre quer mais, nunca quer abrir mão de nada. Tá aí o resultado, amigo velho. Você tá com um monte de dinheiro e dá em cana, né? Não adianta nada, porque enquanto a Dinorá lá, né? Dinorá, né? O nome da mulher, parece. Não sei. É Dinorá. Não sei. Aí, não lembro, Débora Dinorá. Eu acho que é Dinorá. Mas enquanto a Dinorá e os advogados da Dinorá e o magistrado do feito, que mandou bloquear o recurso, não chegarem a um acordo, ele vai continuar sem o dinheiro, meu Deus, né? Adina. Fala, Poliana. Amadeu, eu vou trazer aqui, na verdade, o posicionamento do Danilo da Seleção Brasileira, que hoje de manhã se pronunciou sobre esse caso, que ele diz o seguinte, é importante que a gente traga uma conscientização, principalmente para a juventude. Precisamos nos colocar no lugar das mulheres de uma forma mais empática, para que elas possam ter mais liberdade para ocupar os espaços que elas merecem ocupar. Então, eu acho que é importante que nesse momento em que a gente está tratando sobre atletas do futebol brasileiro condenados por estupro, não só o Daniel Alves, mas também o Robinho, que a gente possa lembrar que é um problema generalizado. Esse não é um problema só do futebol, não é um problema só dos esportes, é um problema de sociedade. Então, a gente está chamando muita atenção para esse caso porque são 2 atletas que fizeram história na seleção brasileira, que fizeram história no futebol brasileiro, estão mais uma vez fazendo história agora para o lado negativo, condenado por estupro. E abrir os olhos para isso, né? Porque a gente precisa de uma forma como sociedade estar pensando em como as mulheres são continuamente vítimas de violência e não veem o sistema jurídico fazer o papel como deveria ser feito, como a gente merecia, né, que fosse feito. Pois não, Alessio? Amadeu, como a Poliana falou, eu reforço essa opinião de que, por exemplo, no Piauí a gente tem casos como esse acontecendo hora após hora, né? Levantamentos recentes mostram que esses números passam a crescer ano após ano
não só no Piauí, mas no Brasil como um todo, eu acredito que no mundo. É exemplo agora do que aconteceu com o Daniel Alves. Mas esses casos, eles não são expostos e acabam sendo praticados por pessoas, obviamente, com renda inferior e acabam aí passando despercebidos pela opinião pública, mas pela justiça acabam sendo condenados da forma que deveria, né? Que era realmente cumprir a pena, porque não há fiança, na minha avaliação, que pague por esse crime, até porque não tem como reverter. Não foi algo que foi quebrado, eu já comentei isso alguma vez aqui no Jogo do Poder. Foi uma pessoa que foi violada, que foi estuprada, que teve que colocar a cara a tapa na denúncia, que muitas vezes não acontece. E esse caso do Daniel Alves mostra muito claro isso. O porquê que as mulheres não denunciam. Porque, no final das contas, acabam sendo elas as prejudicadas. Colocam a sua imagem na imprensa, na opinião pública, inclusive para ser criticada. Infelizmente, teve casos como esse, de pessoas defendendo ainda o Daniel Alves, por incrível que pareça, por mais absurdo, na verdade, que pareça. Então, nesse momento, o que a gente tem são dois exemplos claros de pessoas, de personalidades públicas, atletas conhecidos mundialmente, que estão aí, nesse caso, perdendo, tirando o exemplo positivo de denúncias contra estupradores, contra agressores. Infelizmente, na Espanha, o exemplo mais negativo. O Robinho, agora no Brasil, a gente teve um pouco mais positiva essa condenação, porque ele deve realmente cumprir pena. Já no caso do Daniel Alves, é uma vergonha para a justiça mundial. Só para esclarecer, Matheus, com relação ao bloqueio de bens, é Dinorá Santana a que pediu o bloqueio dos bens, e ela publicou uma nota hoje sobre isso. A ex-esposa de Daniel Alves, Dinorá Santana, fez uma publicação enigmática após a Justiça Espanhola conceder liberdade provisória e também a fixar o valor da fiança. Há ocasiões em que você vai ter que dividir a mesa com Judas, sem que isso tire a sua paz. Publicou Dinorá. Fala, Franci. A repercussão negativa perante a opinião pública foi essencial para que o Daniel Alves ainda não conseguisse essa quantia de 1 milhão de euros. Porque ele tem os parças, ele tem amigos do futebol que são multimilionários e ficaram com receio de colaborar por conta da repercussão negativa. Mas isso é uma mancha, inclusive no futebol brasileiro, esses casos de estupro, de abuso sexual, e na CBF ninguém falava nada até ontem, quando a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras e chefe da delegação do futebol masculino, ela se posicionou, dizendo que casos como o do Daniel Alves é como um tapa na cara de todas as mulheres e que ela não poderia ficar calada. Então está na hora, inclusive, dessa moralidade entrar no futebol brasileiro, nos nossos cartolas, na CBF, porque fica manchada toda a imagem do futebol brasileiro e a nossa camisa histórica não merece ser impactada por jogadores que têm um comportamento como o do Daniel Alves, porque ele jogou pelo Brasil mesmo quando já era acusado por estupro. Tá aí, ó. Olha só, essa é a empresária Leila Pereira e ela é presidente do Palmeiras. E aí, na CBF, para explicar, sempre que a seleção brasileira vai viajar, o presidente da CBF convida algum dirigente de clube ou de federação para chefiar a delegação brasileira. E pela primeira vez foi chamada uma mulher. Pela primeira vez, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, viu, Socorro? Foi chamada para chefiar essa delegação do Brasil que está realizando amistosos internacionais. E aí a Leila, na primeira entrevista que deu, trouxe essa, assim, a Leila, parafraseando aquela história, chegou e disse, o rei está nu. É como se o rei entrasse nu no salão, todo mundo fingisse demência, e aí uma mulher olhou e disse, não, ele está nu. Os homens todos na sala, ninguém dizia nada, mas tinha uma mulher lá, Leila Pereira, e falou, não, o rei está nu. Pois está. A CBF, no caso Robinho, no caso Daniel Alves, se fez de demente, sempre. Foi a história da vida toda dos cartolas brasileiros, não só da CBF, mas dos times todos. E dos próprios jogadores, técnicos de futebol, todos. Que, ó, ou se calam, torcidas, ou se calam, ou fazem pior ainda, passam pano. Tem aqueles que se manifestam passando pano, chamando para churrasco, o nosso parça, entendeu? O que é uma vergonha.
o que é uma vergonha. E é por isso que saiu uma informação hoje que a CBF, a toda poderosa CBF, está com dificuldades para fechar patrocínios para a seleção brasileira. É a primeira vez que isso acontece, desde quando o Ricardo Teixeira assumiu a CBF em 1990. Ricardo Teixeira assumiu em 90. De lá para cá, a CBF sempre nadou em dinheiro, patrocínios milionários, tanto que quando o jogador da seleção fala, você vê naquele painel atrás dezenas de patrocinadores. Pois pela primeira vez na história, a CBF está com dificuldade de arrumar patrocinador para a seleção. Por essas coisas e por muitas outras é que se chega à situação atual. Mas eu já falei demais. Eu mandei bem para nós, já saiu agora há pouco com uma publicação do Laguardia, né? Laguardia, que a Socorro deve conhecer mais que eu aqui, que conheço apenas de nome. A publicação espanhola, Laguardia, informa que a Fazenda da Espanha já fez uma ordem de pagamento em favor de Daniel Alves. O dinheiro é aquele dinheiro que ele reivindicava de uma operação de transferência que foi feita, que ficaram 36 milhões de reais. Mas ele está preso, isso aí só segunda-feira que a gente vai Não, saber. eles dizem que essa operação lá, como é feita através do sistema do Banco Central, e que tem que passar por várias instâncias, Semana que vem. deve demorar dias. Semana que vem. Quer dizer, nada dá certo para quem está errado, né, meu amigo? Completa, Socorro. Rapidinho, é só para dizer que a advogada da vítima, ela já disse que vai apelar dessa decisão da liberdade provisória do Daniel, e ela disse que a vítima do Daniel está cansada de ter que ser forte. As pessoas pedem para ela, seja forte, seja forte. Ela disse, eu estou cansada de ter que ser forte. Amadeu. Bom, Obrigada a ser forte o tempo todo, né? Ninguém. Manchete da Socorro 2. Fala em desinteligência mundial. Olha aí, Franci. Desinteligência mundial. Rússia e China vetam proposta dos Estados Unidos de cessar fogo em Gaza. Vamos lá, Socorro. Olha, Amadeu, não é à toa que o presidente Lula há muito tempo está pedindo uma mudança nesse Conselho de Segurança da ONU, porque parece que está virando uma brincadeira. Não precisava nem bola de cristal para a gente saber que a Rússia e que a China iriam votar contra a resolução dos Estados Unidos que pediam cessar-fogo em Gaza, isso vinculado à libertação dos reféns. E atenção, foi a primeira vez que uma resolução americana mencionou cessar-fogo imediato. China votou contra, Rússia votou contra, além da Argélia. O embaixador da Rússia, a Rússia disse que essa resolução americana era hipócrita, porque estava pedindo um cessar-fogo depois de Gaza já ter sido praticamente destruída e que também não mencionava os crimes que Israel comete em Gaza. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse que foi voto cínico, foi mesquinho, porque isso é política. A gente está vendo claro que é uma política. Imediatamente após o veto, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a França já está preparando uma nova resolução, pedindo cessar-fogo em Gaza. Já lá em Israel, Amadeu, o que aconteceu hoje foi que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que vai fazer uma operação terrestre em Rafah. O exército israelense vai entrar no local. Ele disse que espera o apoio dos americanos. A gente contou ontem que o chefe da diplomacia americana, secretário de Estado americano Antony Blinken, estava hoje em Israel. Eles conversaram durante muito tempo. O Benjamin Netanyahu disse que espera o apoio dos Estados Unidos. Mas se eles não tiverem o apoio americano, Israel vai entrar em Rafah sozinho, vai entrar com ou sem Estados Unidos. São 1.500.000 pessoas que estão em Rafah, que virou praticamente assim um grande centro, né, um acampamento de refugiados das pessoas que já fugiram do norte de Gaza. E hoje também a Espanha anunciou que está preparando já os primeiros passos. Espanha, Irlanda, Malta e Eslovênia preparam os primeiros passos para já reconhecer o Estado da Palestina. Amadeu. Fala, Poliana. Amadeu, não há comprometimento dos líderes mundiais
com o fim da tragédia que está acontecendo em Gaza. Não há. Isso que aconteceu agora, esse veto, é só uma prova disso. A gente vai continuar, infelizmente, assistindo os horrores da guerra enquanto esses senhores do mundo não, de fato, se moverem, pelo menos uma unhazinha. Alessio. É disputa de narrativas, né? A gente não está mais falando nem sobre a guerra, a gente está falando sobre países que historicamente têm essa tradição de rivalizar entre situações econômicas, situações políticas, que infelizmente acabam afetando as pessoas que não tem nada a ver com isso. Socorro falou aí um número absurdo, né? De mais de 1 milhão de pessoas que estão encurraladas, que estão espremidas em um pequeno território, porque não podem andar livremente por qualquer ambiente lá da Palestina, porque pode uma bomba a qualquer momento cair e matar famílias inteiras. Então, nesse momento que a gente acompanha uma disputa ideológica, né, entre países aliados, como Rússia e China, contra os Estados Unidos, e, na minha avaliação, Amada, vai ser muito difícil chegar a um consenso, porque a França, por exemplo, tem uma ligação maior com a União Europeia como um todo e com o próprio Estados Unidos do que com a Rússia e com a China. Então, é muito difícil chegar em um texto consensual. Eu acho que, nesse momento, o mais viável é realmente os países se unirem em torno de um Estado independente, como o da Palestina, e aí tentar dar fim a esse conflito. Amado. Mudar esse conselho da ONU, mudar a ONU, né? Mudar a ONU toda, né, não, França? Também. O Conselho de Segurança não atua pela segurança, não atua pela pacificação. É, na verdade, um grupo de líderes mimados que buscam o poder, dizer que pode mais que o outro. O Brasil apresentou uma resolução para o cessar-fogo em outubro do ano passado. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se os Estados Unidos não tivessem vetado o texto brasileiro à época? Milhares de vidas, com certeza. Então, agora era óbvio que Rússia e China não iriam acatar uma proposta dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos posem como salvador da pátria, e vice-versa. Se fosse apresentada pela Rússia ou pela China, os Estados Unidos também vetariam. Então vai ficar nesse jogo de poder entre esses líderes que podem vetar essas resoluções, enquanto isso, milhares de crianças e de mulheres continuam morrendo em Gaza, seja em decorrência de ataques, seja pela fome. Vai, João. Eu acho que o principal é acabar só com uma coisa. Só tem um problema não, eu só vejo um problema. Acaba com o poder de veto. Acabou com o poder de veto, você e tem... aí quem for... Quem vencer no voto, ganha, cara. Acabou com o poder de veto. Por que o poder de veto? Ou então como é que pode ser acabar com o poder de veto? uma maioria segura. Quem tem 75%. Mas acaba com o poder de veto, exatamente. Uma maioria absoluta. Vamos colocar a maioria absoluta, pronto. Tudo bem. Agora, se acabar com o poder de veto, esses aí que hoje são protagonistas, entre aspas, é como o França disse, parece que cada um montou uma peça e tem um papel dentro daquela peça. E não pode mudar, o papel é aquele. Eu sou o bambambam desse lado, eu sou o atirador desse lado, eu sou o defensor desse lado, e na verdade todo mundo sabe que aí há interesses econômicos e políticos. E só isso. Quando a invadir lá, é um negócio que você não sabe nem como você imaginar o que vai acontecer. Por quê? Vai continuar acontecendo. Porque não, Gaza não existe mais, pô, não existe Gaza. O que existe é um aglomerado de pessoas que está num canto entre o Egito e Gaza. É um grande campo de refugiados. É um campo de refugiados. Quer dizer, vou dar um exemplo. Quando tem uma cidade dessa, os tanques vão desviando de prédio, vão ali passando nas ruas, vão bombardeando algumas áreas. Lá não vai ter como desviar de nada, não, porque são barracas. Se passar lá, vão passar